Sentiu alguma coisa, Martins? Meu problema com o Cristiano Silva lá. Muito prazer, Jason Lisboa, seu tutor. Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do podcast dos dois. Se você chegou até aqui, estamos só começando mais um episódio. Mas antes, por favor, gente, encarecidamente, te inscreve no nosso canal, dá like, compartilha este vídeo, manda pra geral, espalha pra todo mundo este vídeo e os outros também. Ah, se você quiser ouvir outras histórias, né, Cristiano? Volta lá, tem mais vídeos, tem mais histórias que foram contadas de personagens que passaram aqui pelo dos dois e que passarão ainda na temporada de 2022. Então te inscreve no nosso canal, dá o joinha, o like e compartilha, Cristiano Silva. Muito bem, e hoje temos a honra Ai, de receber ele, promete. Que foi convidado. José Ele que foi, Aldo Pinheiro. abriu espaço na agenda concorrida. Marcamos né? a entrevista de forma antecipada, ele projetou Desde o estar ano aqui. passado. Exatamente. Inclusive, bela camiseta, Zé, bela camisa. José Aldo Pinheiro, tudo bem, Zé? Jason, tudo bem? Tudo certo. Esse aqui fica me olhando É com um a perigo, eu não me Eu responsabilizo. já sei que é um barriga fria, trairão, Te prepara. antiético. Exato. Exatamente. Não tem nada a ver com isso. Parece que o cara caiu naqueles lagos lá no Pantanal, onde só tem Crocodilo? jacaré, aquelas... Veja bem, eu não falei Só nada, apenas te cumprimentei. Já vimos. Mas sorriu de uma maneira maliciosa. Agora, se tu já quer abrir a caixa de ferramenta, me chamando de antiético, barriga fria, Começamos bem. crocodilo, Esse nós vamos ter um belo programa. Só cravo, cara. Só cravo, cara. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Assim como o José Aldo Pinheiro está sendo muito bem tratado por todos aqui. Sim. Gostou da estrutura aqui, Zé? Eu sempre faço essa pergunta Parabéns, depois. parabéns. Mas- Não, essa foi a primeira das coisas que me chamou a atenção. Porque vocês eu já conhecia, nós convivemos, Claro. nós somos colegas há tanto tempo. Eu os conheci antes de trabalhar junto, inclusive. E aí me chamou a atenção que vocês, além do conteúdo, da qualificação de vocês, vocês traziam um valor agregado que era uma qualidade estética, uma qualidade técnica. Com áudio de qualidade, com imagem de qualidade. E esse é um dos ganhos que faz com que o trabalho de vocês esteja sendo reconhecido. Parabéns. Obrigado, Zé. Obrigado, A gente Zé. tá Obrigado. Agora, batalhando. só uma coisa que eu não consigo entender. Ah. Vocês trazem o prefeito, o presidente do Inter, o presidente Sim. do Grêmio, o diretor, Sim. não sei o quê. Só gente de peso. Sim. Aí vocês me convidaram para vir aqui. Eu não tenho o tem peso gente de desse. peso. Você é de peso, Zé. Não, só porque eu tô com 96 quilos. Mas... Quantos anos já de crônica? Eu tava olhando uma carteira lá da Rádio de São Luís Gonzaga, eu sou de março de 81. Março de 1981. E esse do primeiro Carteira emprego na assinada. carteira, porque Isso. antes tu já falava na... Eu narrava pro bono, né, de graça, para aprender e para O que é pro bono? dar vazão. No direito nós dizemos pro bono quando tu advoga para uma pessoa sem cobrar. Ah, tá. Nós fazemos, tem a cota social, todo o escritório tem, todo o advogado tem. A algum momento tu tem que defender por uma questão de justiça uma pessoa que precisa de um advogado e não tem condição de pagar e não está em condições sequer de correr atrás da defensoria, que está sobrecarregada, saturada. Então o advogado diz, não, eu faço para ti, faço pelo risco, não te cobro nada, mas se a gente ganhar eu recebo no final. Ah, Nós estamos no perfeito. Pro Bono, nos meus casos, contigo, não? Não, eu tô adiantado. Faz tempo já, Já me né? pagou bem. Ah, É um bom cliente. boa, É um boa. bom cliente. Porque o Zé, além de jornalista, a tua formação, Zé, primeiro jornalista, rádio... Não, rádio. eu sou radialista. Eu Radialista, sou feito a radialista. facão, né? Isso. Aquele que aprende falando. Ah, E tô aprendendo ainda. Não Tá, tenho... mas tu começou com 15 anos na rádio da rodoviária de São Luís Gonzaga. Isso, 15 para 16. O que tu narrava, o que tu falava lá na rádio? Atenção, senhoras e senhores passageiros, neste momento vai partir o ônibus da empresa Real com destino à Vacaria, passando por Santo Ângelo, entre Juiz, Ijuí, Saldanha Marinho, Soledade, e aí eu ia. E Mas era o eu dia sempre- inteiro isso? Sempre, claro, sempre de peito estufado e para dar aquele eco no final, né? Que- Teve algum momento que tu errou o ônibus, você botou gente em ônibus errado? Não, porque não era um roteiro pré-escrito, ali não tinha como errar. O que eu errei foi a emissão da passagem. Que eu vendi 2 passagens para o mesmo cara. ai. Não, para caras diferentes no mesmo banco. No mesmo banco. É. E um ia pegar o ônibus na passada da cidade dele, que era Caibaté, e era o prefeito, para uma reunião da FAMURS. E ele tá lá com a comitiva na caminhonete da prefeitura esperando passar o ônibus, era leito. E aí o ônibus parou por uma questão de consideração. O ônibus estava lotado, mas toda aquela comitiva, o motorista parou o ônibus da Ouro e Prata.
E aí desce o prefeito, todo faceiro, pastinha, roupa para a reunião da FAMURS, os caras dizem, olha, o ônibus está lotado. Não, mas está aqui a passagem, o banco, número tal, banco inclusive independente. Diz, não, mas não tem independente. Só para entender. Seu primeiro overbook. Seu primeiro overbook. É isso aí. Foi um horror. Eu imagino o prefeito da cidade. Seu Mário chamou no outro dia, vem aqui, Alberico, quem é que emitiu essa passagem? Vai lá ver, tá? O José Odoraldo, o neto do seu Abrilino. Assim. Chama ele aqui. Não, só para entender. Tu vendia a passagem. Sim. E aí fazia locução também. Não, eu trabalhava só na venda e emissão de passagens. Era um bilhete que tipo um cheque e o outro era a planilha que tu anotava. E a locução? A locução era na área de despacho, era uma outra salinha. E aí, como eu deixei o prefeito sem passagem, não era a primeira vez que eu errava, o dono da Rodovia disse, eu gosto muito do teu avô, teu irmão trabalhava muito bem aqui, quem sabe, não passa lá pro outro setor de despacho e tal. Eu digo, agora me dei, né? Agora eu vou falar no microfone aqui. E aí? Foi através de uma cagada que Sim, uma mancada, para não dizer um palavrão. Não tem... Pode dizer, aqui tá liberado. Aqui tá liberado. Então Sim. foi através de uma burrada que te levou Fiz até o microfone. uma meleca e ganhei uma oportunidade na... Tá, mas aí quanto tempo tu ficou narrando a Muito saída? pouco tempo. O pessoal da rádio de São Luís me ouviu na rodoviária, porque radialista ganha pouco, anda de ônibus, né? Claro. Sim, E os caras me ouviram pegando um ônibus para algum lugar lá e... Quem é esse cara que fala aí? Porque eu era uma criança com 15 para 16 anos, mas com aquela voz de macho. Fazia vozeirão, estufava o pescoço e soltava o verbo. E aí os caras gostaram e me convidaram para ir para a rádio, né? Pô, que legal. Rádio São Luís. Rádio São Luís. E ficou quanto tempo na Fiquei São Luís? muito pouco tempo na rádio de São Luís. Ué? É porque eu Foi fui... a cagada que tu fez? Não, aí eu... Mandou ônibus para outro lugar. Eu sempre falo das oportunidades da vida. O que é que aconteceu? Tinha um rapaz da rádio de São Luís que tinha me convidado para ir para a rádio e ele tinha ido para Santo Ângelo e veio o período de férias dele. E aí ele me disse assim, eu tenho um rapaz lá em São Luís que é muito bom, ele narra futebol, vamos trazer ele para narrar um jogo aqui. E aí eu fui a Santo Ângelo, narrei um jogo de futsal e o diretor da rádio falou assim, eu gostei desse cara, ele tem uma levada, ele tem um ritmo, quem sabe colocamos ele no estúdio, nas tuas férias, ele faz as tuas férias. E aí eu fiz as férias do Elite José Sandri, que é hoje um bem-sucedido radialista, lá em São Paulo, fazendeiro, rico, lá no Mato Grosso, que é o gerente das empresas do Celso Portioli. Opa, E bem-sucedido mesmo. E o Elite me disse assim, ô Pinheirinho, o Lucindo quer que tu venha pra cá, ele quer te contratar. E aí, fizeram uma oferta, a Rádio de São Luís pagava menos, a Rádio de Santo Ângelo era da rede do presidente do Inter, do Dr. Balvê. Frederico Arnaldo Balvê. E é uma história assim repetida, eu conto sempre, porque a história é a história, os fatos não se alteram. E aí a Rádio de Santo Ângelo me contratou e eu comecei a fazer as narrações e comecei a apresentar o programa do Elite nas férias e na volta das férias o diretor falou, não, Elite, vou te colocar numa outra área e vou deixar esse cara aí. E aí me deixou um pouco tempo e a rádio foi vendida. O Dr. Balvê estava se desfazendo de algumas emissoras da rede. Tinha uma rede grande no estado todo. Aí ele foi lá para entregar a rádio para um grupo de empresários que comprou a rádio. E aí ele disse, olha, eu estou vendendo a rádio, mas tem um narrador aqui que já me disseram que é muito bom, e o narrador eu não tô vendendo junto, eu vou levar para Caxias. Aí ele me trouxe para a rádio de Caxias. Para a Rádio Caxias mesmo. É isso, para a Rádio Caxias foi tudo assim, muito rápido. Deus estava comigo o tempo todo. E os anos, isso aí nós estamos falando de 80. 82, 83, e foi tudo muito rápido. Só tem uma coisa que eu nunca entendi muito bem, é a questão de o Zé Aldo é doble chapa, né? Como é que chama? Doble chapa? É doble chapa, né? Você é Não, argentino. doble chapa é Livramento Uruguaiana, né? Tu É um doble chapa que tem dupla nacionalidade, então aquela tu é coisa doble de fronteira, chapa. eu sou. Tu é doble chapa. A parte da tua família mora em Buenos Aires? Sim. Minha família, por parte da minha mãe, são argentinos, né? Meus irmãos, meus tios, enfim. Mas o meu pai separou da minha mãe e voltou para o Brasil quando eu era criança. Veio junto com o Criança pai. de colo. E aí o meu pai me trouxe para eu morar, eu fui criado pelo meu avô paterno, o pai do meu pai. E a avó também, né? Sim, a minha avó. Os meus exemplos paterno e materno são os meus avós. O meu modelo de valores é o meu avô. Por isso eu sou assim meio antigão, né? O vô era das antigas. Mas, assim. ô cabeça... Dava com o cabo do relho na cabeça. E tal, o cara aprende assim. Por isso ficou desse tamanho. Lá em São Luís, tu era José Aldo ou não? Não, J. Pinheiro. Na Rádio de São Luís. Pinheiro. J. Pinheiro. E quando é que virou Gilberto... Gilmar Gilmar Medeiros. Quando eu fui para Santo Ângelo.
Mas por que mudou? Ele queria trocar o meu nome porque ele não queria dizer que eu era aquele cara que estava vindo de São Luís, ele queria criar uma figura. Eu tô te contratando um cara que tá vindo de São Paulo, umas coisas assim daqui do rádio da QTS. Queria valorizar o comunicador famoso de São Paulo, não sei o quê. E ele queria me chamar de Luiz Gustavo. Luiz Gustavo. E eu digo, mas Luiz Gustavo não tem nada a ver comigo. Quem sabe colocamos o nome. Porque o meu nome é Odoraldo. É um nome um pouco. O Ranzolin dizia que não era radiofônico, mas não quis dizer Odoraldo. que era escroncho, né? Odoraldo, assim, mas José Aldo é uma coisa meio parecida. Assim, que é uma né? construção do Ranzolin quando eu vim para Porto Alegre, do seu Ranzolin, né? Mas aí em Santo Ângelo, o Lucindo, que era o diretor da rádio, queria me colocar um nome diferente. Eu digo, então, quem sabe, usa o meu primeiro sobrenome, usa o nome do meu irmão e fica Gilmar Medeiros. Gilmar E aí ele Medeiros. criou o Gilmar Medeiros Show e gravou uma vinheta. E tu apresentava o Gilmar Medeiros Show. Gilmar Medeiros Show. O que Como tu é que- fazia no Gilmar Como é que Medeiros era? Show? Como é que era? Dá uma palhinha, dá uma palhinha. Aqui pode. José Aldo Pinheiro como Não, Gilmar... vamos fazer a abertura. Vamos fazer. Gilmar Que Medeiros? horas era o programa? Começava às 9 até às 11 9 da da manhã. manhã. Depois começava o Super Recorda, que daí era Rádio Santo Ângelo. Rádio Santo Ângelo. Vitinho, atenção pra vinheta. Atenção, senhoras e senhores, vai começar agora na Super Santo Ângelo, Gilmar Medeiros Show. Olá, muito bom dia para aqueles que estão ligados aqui na Super. É uma alegria imensa estar com vocês começando mais uma manhã, o seu horóscopo. Nós vamos trazer as notícias das novelas. Você vai saber de tudo que está acontecendo no mundo das celebridades, no mundo dos artistas e muito contato, muita ligação. Peça a sua música, vai rodar Amado Batista na certeza. Vamos conversar com a dona de casa, vamos conversar com a empregada doméstica. Muito bom dia a todos, uma linda manhã com coisas boas pra gente conversar ao longo de toda esta manhã até às 11. Fique ligado, Gilmar Medeiros Show está no ar. Que beleza, cara. Eu não conhecia essa tua faceta, meu. Eu não conhecia. Já entendeu que isso aí vai pro ar na Rádio Guaíba, né? Não sei, mas... Isso aí vai pro ar. Ô, Zé. Antes da gente continuar o nosso bate-papo com o Zé, já que ele fez toda essa apresentação voltando no tempo, nós também temos os nossos parceiros, aqueles que nos ajudam a construir este programa, brilhando na sua tela, Garimpos, Joalheria e Ótica, Garimpos no centro de Canoas, no calçadão de Canoas, na Galeria São Luís, são 3 lojas à sua disposição. Robson Medeiros é o cara, né? Seu Robson, aquele abraço. O 982549015 é o WhatsApp que está na sua tela também para você entrar em contato com a Garimpos, Joalheria e Ótica no calçadão de Canoas. Não tem desculpa para você não visitar a Garimpos Joalheria e Ótica. Brilhando na tela também, Zé, ó, Uroteles, Clínica e Cirurgia Urológica. Acesse o site uroteles.com.br, do Dr. João Pedro Teles, que tem este recado para você. Médico formado pela URGS com residências médicas em cirurgia geral e urologia pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre, o Dr. João Pedro Teles é o urologista responsável pelos atendimentos na clínica Uroteles. Com a experiência de mais de 10 anos de atuação na área, na clínica Uroteles o paciente encontra o que há de mais avançado e moderno para a avaliação da sua saúde urológica. Realizamos o tratamento de doenças como cálculos nos rins, câncer de próstata, bexiga e rins, inclusive através de cirurgia robótica, crescimento benigno da próstata, além de disfunção erétil e distúrbios da ejaculação. Também realizamos a cirurgia esterilizadora masculina, vasectomia, com todo o conforto e discrição que o procedimento merece. Prevenção é importante, pessoal, é muito importante a prevenção. Não espera acontecer, se antecipa aos fatos. Brilha na tela também, uroteles.com.br é o site, brilha na tela ProHub, que é o local que recebe o podcast dos dois, onde você tem a obrigação, tá assistindo, te inscreve no nosso canal, curte e compartilha Deu like. esse vídeo, dá o teu like, compartilha, manda esse vídeo, você que é de Santo Ângelo, São Luís Gonzaga, Missiones na Argentina. está ouvindo um filho da mundo. terra, do mundo, né? Ouvindo José Aldo Pinheiro. Estrutura bacana, né, Zé? Fone, Maravilhosa. microfone. Maravilhosa. Conheceu o Barba. Sim, sim. Barba tá ali, ó. Gostou do Barba? O Barba é gente fina, ele se preocupou com a minha
reputação. E na chegada aqui ele já começou a dizer pro Cristiano, não detona o rapaz. Mas a Mas recém pior tá que tu não começando. sabe aquilo tudo que a gente falou antes de começar Tá o programa? gravado. Tava gravado. Aquilo é o nosso... como é que sim, chama? sim. É o Backstage? Backstage, É, o sim. making off. Making Making off. off. Making off, Ah, o roda making também. off. Making off, não. Brilha na tela. Não. Brilha na tela, Vitinho. Ai, meu Deus, vai dar um problema. Ramos Celulares, que você pode chegar com a maior tranquilidade possível. Tem estacionamento, é na Sertório 892. Troca a tua película e... Como é que é, Barba? Como é que é? A tela é o quê? A tela tem garantia vitalícia, isso, né? O Victor não passou absolutamente nada. Eu sei que ele falou numa live da ProHub. E aí, cara, eu tô com um negócio na cabeça. Tela com garantia vitalícia. Exatamente. Eu não decorei ainda, então eu falo assim. Se não tiver acidente, claro, isso aí. Cobra do Victor qualquer coisa. Hubble Celulares, conserto de smartphones na Avenida Sertório 892. Você é muito bem-vindo. Venha para Hubble Celulares na Avenida Sertório 892. Ô, Zé, aí foi em Santo Ângelo que tu narrou um incêndio que todo mundo fala? Ah, não. Aí eu era criança, eu tinha lá meus 15 para 16. Onde foi em São Luís? Em São Luís Gonzaga. Era bem principiante, né? Eu não tinha nenhuma noção do uso da linguagem, do uso dos equipamentos e nem do que era notícia. Eles me mandaram com um gravador para eu contar um incêndio, vai lá. Para eu noticiar um incêndio. Pegou fogo aonde? Na cooperativa, um dos silos da cooperativa de São Luís Gonzaga. E aí, como é que foi a gravação? Não, aqui, Zé, aqui tá Aí liberado. era um gravador nós não temos grande, amarras, comprido, nós não temos eu amarras. apertei aqui, estufei o peito e comecei. O incêndio pegando, destruindo o incêndio. Vamos lá. Atenção, senhoras e senhores ouvintes da Rádio São Luís e São Luís Gonzaga. Nós estamos aqui no local acompanhando. O incêndio está se alastrando, as labaredas sobem os céus de São Luís. Imagens muito bonitas. E o fogo pegando, gente. Eu não tinha noção do que era notícia. Imagens muito bonitas. Este incêndio Eu nunca maravilhoso. Gente, eu nunca tinha assistido um incêndio. Tu falou incêndio maravilhoso. Porque Este espetáculo de incêndio. Porque os bombeiros tinham que se deslocar 80 quilômetros de Santo Ângelo a São Luís Gonzaga. Quando chegaram já não tinha mais nada. Só tinha uns toquinhos, bro. Chutar e apagar. E aí tu levou pra rádio e botaram no ar. Não, claro, não. Claro. Claro, não, claro que não, né? José Aldo Pinheiro e suas histórias aqui meu Zé, no dos dois. Ô, cabeça. Dá like nesse vídeo. Aí, cara, sabe quem é que vai assistir, vai gostar e vai repicar? Quem? O Edu César, do Papo de Bola. César do Papo de Bola. E o Rodney Brocanelli. O Brocanelli gosta. Brocanelli Vocês gosta. dois, hein? A obrigação de fazer isso, hein? O Brocanelli é impressionante. Vocês sabem, eu sou um cara de sorte. Eu não reclamo da vida. Eu tenho um... De vez em quando dá uma reclamadinha. Eu tenho um conjunto de fatores que me levam a ser uma pessoa otimista e agradecida ao destino. Eu estava para ir para a Rádio Rural de Concórdia para substituir o Clóvis Monteiro. Que ano isso? Em Santa Catarina. Que ano? 84 aquilo, né? Final de 84. E aí me convidaram... Não, perdão, final de 85, né? Aí me convidaram, fui lá, fiz os testes, fui aprovado. E aí o Clóvis ia para o Rio, queria fazer investir numa carreira no Rio. E conseguiu. Sim, o Clóvis é uma pessoa muito bem sucedida. E nós temos, por conta dessas coincidências, mantemos uma boa relação. Eu gravo seguido boletins para ele das coisas do Rio Grande do Sul, lá no programa dele na Tupi. Ele tem mais de 500 mil de ouvintes, minuto. máquina. Mas quando ele estava indo, ele estava indo para Tupi ou para Globo? Ele estava indo para o Rio para arriscar. Para tentar a sorte. Para tentar. E aí eu seria o substituto dele na Rádio Rural de Concórdia. Nesse meio tempo, eu recebi um convite para vir para Porto Alegre. Porque eu tinha feito um teste no ano anterior, e no Grêmio contra Flamengo, na Libertadores de 84, me parece. Pode ser. E aí ficou aquele meu material. Eu perdi a concorrência para o Ítalo Gal na época. Na Gaúcha? Na Gaúcha. Tinha uma vaga e eu acabei perdendo a concorrência, mas ficou o meu material lá e surgiu uma vaga. O Nassif saiu, o João Nassif era o comentarista. E aí em dezembro de 85, eu fui convidado. Eu ia para Santa Catarina e vim para uma emissora ainda maior. A Rural era uma grande emissora, ótimas condições, do Grupo Sadia.
Seria um salto profissional e eu acabei vindo para um outro que também era um grande empregador. Pra Rádio Gaúcha. Para a Gaúcha, que Rapaz, eu achei que na o época Zé se tinha vindo afirmava. pra Guaíba. Não. Eu fiquei um ano na RBS. Em 86 tinha a Copa do Mundo. O Lazier era o gerente da rádio. Sim. Me convidou. Depois o Lazier saiu, também me convidaram. E eu recebi 2 ou 3 convites da Guaíba para ir fazer a Copa do Mundo. E ficou aquele registro na minha memória. Então aí em 86, depois da Copa, eu acabei indo para Guaíba. E fiquei quase 10 anos na Guaíba. Saí de lá em 95. Puxa. 86 a 95. Bom, ali tu já tinha matado o Gilberto Medeiros. Aí o seu Ranzolin, quando eu vim para Porto Alegre, Tu chegou como Gilberto... como Gilmar Medeiros. Gilmar Medeiros. Era o meu irmão. Gilberto Medeiros é o presidente do Inter. Gilmar foi o Medeiros. pai do Marcelo Medeiros. E aí ele disse, olha, o nome Gilmar não tem a ver contigo, nós temos que criar um nome que tenha alguma identidade com o teu próprio registro de nascimento. Senão um dia tu vai precisar em algum lugar se identificar e tem uma diferença muito grande. Quem sabe tiramos o odor e deixamos deixamos o Aldo. E aí colocamos o primeiro nome, José Aldo. Eu gostei, a sugestão dele me agradou, eu nunca tinha pensado nisso. E ali nascia José Aldo Pinheiro. Mas ele queria que me chamassem de Pinheiro. O seu Ranzolin tinha uma alma conservadora, assim. Tinha, não tem, tá com a gente, graças a Deus ainda. Apesar do problema de saúde que ele tem. E ele queria que me chamassem de Pinheiro, porque ele achava que o sobrenome tinha mais peso. Porque ele era reconhecido por Ranzolin, os outros tinham Osterman e tal. Mas no meu caso não colou, porque eu era guri, tinha 19 anos. Cara de menino. Mas colou o Zé Aldo, né? Aí ficou Zé Aldo. Começaram a me chamar de Zé e virou Zé Aldo. Ah, bem melhor. Vou te confessar que é bem melhor do que... Pinheiro. Pinheiro parece uma coisa assim, bem senhor, né? Não tinha a ver comigo. E Zé Eu tenho Aldo mais é cara mais de Zé Aldo, sonoro né, tia? e tu tem mais cara de Zé Aldo. Exatamente. José Aldo Pinheiro, nosso convidado aqui no Dos Dois, que... Então eu sou um cara de sorte, guris. Não, com certeza. Com certeza. Eu só não entendo a questão do advogado. Já vem para Porto Alegre advogado? A obra de 2 pessoas que são importantes na minha vida. O seu Ranzolin dizia, Zé Aldo, tu tens que... Zé Aldo não, Pinheiro, olha, tens que estudar. Aquele jeito, tinha um jeito solene de falar, né? Ele te dava um conselho, parecia uma coisa assim que tu estava falando com uma entidade. Ele tens que estudar, um dia tu serás um colunista do jornal, vais ter um comentário na televisão. Ele te desenhava um cenário, assim, bem aventurado. E tu acreditava naquilo e corria atrás. Era um jeito de trabalhar, entrar na tua mente, como a gente costuma dizer. Claro. E eu fui estudar. Fui estudar para poder me qualificar. E aí que eu fiz estudei, durante 5 anos eu rodei, né? Tentava entrar na Universidade Federal e rodava. Tentava entrar e rodava. Aí eu digo, na Federal eles não me querem. Aí eu fiz a PUC e eu passei. E no mesmo ano que eu passei para a PUC, eu passei também para a Ritter. Cheguei a me matricular e seria colega do Pedro Ernesto na mesma levada do curso de História. O Pedro O Pedro cursou alguns semestres, acho que fez meio curso. E eu me matriculei, mas aí eu passei na Ritter para Direito. E o Flávio Dutra, que é meu compadre, ele disse, não, olha, tens que fazer o Direito porque tu tem mais campo de ganho e vai te dar mais retorno imediato do que a História. E eu segui o conselho do Flávio, cancelei minha matrícula na História da PUC e fiz o Direito na Ritter. Que na época tinha um perfil de educar os seus estudantes, os seus alunos, seus bacharéis, para seguirem carreira de advogados. Eu fui educado, fui formado academicamente para ser advogado. Ô Zé, aí, bom, Gaúcha, tu ficou quanto tempo nessa... Fiquei 1 ano na primeira passagem. E aí foi para Guaíba. Guaíba fiquei até 95, e aí fiquei de 95 até 2012, lá na RBS. Na Guaíba, na primeira passagem da Guaíba, que é completamente diferente da Guaíba de hoje. Como é que foi a tua chegada na Guaíba? Muito festejada. O Belmonte achava que eu seria o novo Pedro Pereira. E ele forçou muito que a direção me contratasse, me pagaram um bom salário. Eu era bem remunerado, bem valorizado. Tu tinha que 20 e poucos anos ali? Isso foi em 96, já estava com 21. Eu sou de 65. 21 anos. 21. Gurizão ainda, né? E aí fazendo na Guaíba... todas as bobagens que um menino de 21 faz, já com 2 filhos e tudo, e querendo namorar o mundo, né? Tu casou com 18 anos, né? Fui pai aos 18. Já casei com a patroa grávida. Muito bem. Comecei a merenda antes do tempo, foi isso? O que é o certo, né, Cristiano? Vai fazer um test drive. E você vem... Tô brincando. E o Zé vai pra TV, né? Na TV2 Guaíba, né? Sim. Que é algo que é sempre lembrado por Luiz Magno.
Ah, sim. e Carlos Guimarães. Eles são os bobos, os guris ficam tirando onda Eleições 90. Nós vamos colocar no ar a Eleições 90 da TV2 Guaíba. Tá no YouTube, né? Aqui é José mandou Aldo. o link pros caras? Não, mas isso aí eles vão aqui, ó. A edição vai colocar no ar, quer ver, ó? Em 3, Mas manda o link pra eles 2, 1. Veja José Aldo Pinheiro. Com quantos anos é? Aqui? Essa eleição foi em 96, 21 anos, né? Não, 90. Isso aqui é 90. Não, tô confundindo os anos 80 com os anos 90. Ah, tá. 90 não, aí 90 já tô com 25 anos, né? José Aldo Pinheiro brilhando na sua tela com 25 anos de idade na TV2 Guaíba. Pela nossa apuração, estariam conseguindo vagas para a Câmara Federal. O PMDB, de acordo com as projeções, deverá fazer 10 cadeiras para a Câmara dos Deputados. Entre os candidatos que estariam se elegendo estão, em primeiro lugar, Odacir Klein, seguido por Mendes Ribeiro, Germano Rigoto, Ibsen Pinheiro, Nelson Proença, Ivo Mainardi, Antenor Ferrari, Getúlio Boscardin, Osmar Terra e Antônio Brito. Seriam esses os 10 candidatos que estariam sendo eleitos pelo PMDB para a Câmara dos Deputados. Bonitão, hein? E um vozeirão. Bonitão. Um Conversa vozeirão. Vem cá, cara, Hã? aquele casaco que tu tava usando ali é do Didi Mocó, né? Não, poxa, é um Zé. casaco Olha o tamanho das caro. ombreiras, Pega velho. pesado Casaco sempre. caro. Casaco que eu utilizei, eu ostentei o casaco para ir para a Itália na Copa do Mundo. Aquele casaco? É, só que aquele casaco ele era de linho, ele amassou um pouco. Eu cheguei em Roma, depois de 2 dias de viagem, eu era a própria cara do Jeca, né? O Edgar me olhou. Nossa, Edgar Schmidt. O Edgar Schmidt era o nosso coordenador da Copa da Itália em 90. E aí eu comprei um sapato novo, gravata nova, calça de linho, comprei aquele paletó com ombreiras mais claro, assim, que é para contrastar com a calça mais escura, jurando que eu estava agradando. Eu cheguei em Roma 2 dias depois com a mesma roupa, uma viagem que nós fomos Porto Alegre, Milão, Turim, né? E de Turim pegamos um trem com o Vidarte e não dava para dormir. Passamos a noite cuidando das malas, porque as malas ficaram num corredor. Compramos um vagão pensando que era privativo e não era. Então ficamos em pé com uma família de marroquinos, um horror. Passamos a noite de Turim para Roma. Que coisa. E chegamos lá todo amassado, e eu com roupa- aquele terno. E me fez calo, sapato novo. Ah, e eu isso, mancava, com aquele imagina. terno amassado e mancando. Calos- E carregando aquelas malas, olha, era Carlos com sapatos caros, uma roupa nova. Né? Olha, eu vou te dizer. Era o próprio marinheiro de primeira viagem chegando para a primeira Copa Essa do foi a Mundo. tua primeira grande viagem. Sim, foi. Copa do Mundo foi a minha primeira grande Copa de viagem. Porque 1990. até ali tu já tinha narrado pelo Brasil todo. Sim, eu conhecia o Brasil, a gente viajava muito naquele tempo. Agora viaja menos, né? Mas viajava muito. Eu conheci Roraima, Rondônia, aliás, com o Internacional. Eu conheci o Acre com o Inter. Nós também. E numas viagens malucas. Quando eu cheguei na cidade, eu ouvi a manchete, não, o prefixo da rádio que dizia: aqui, radiodifusora de Rio Branco, no Acre, a voz das selvas. Aí eu dizia: puxa, eu tô no meio da selva, não parecia uma coisa tão... Não, mas isso é algo que a profissão ela nos deu, né? E nos dá até hoje. A gente conhecer lugares que a gente não pagaria, por exemplo, para ir. Que não é. Que não, é tem atrativo. turismo. Não Sim, tem sim. turismo. Que a gente não vai sair daqui Então para fazer em passar Rio férias Branco no Acre. no Acre, por exemplo. E a gente foi, através do nosso trabalho, a gente acabou conhecendo essas regiões. Mas o isso é o interior que nos do gratifica, Pernambuco. né, Claro, essas histórias Isso é o que são nos pra dá sempre. prazer. O cara pergunta Claro. assim: ô Zé Aldo, tu gostaria de ser juiz ou ser narrador de futebol? Juiz, digo, magistrado, né? Sim. Ganha 40 por mês, mas os penduricalhos dão 70. Mas Ser olha, juiz, né? Ser juiz. Eu, Vamos combinar que é pelo, ser pelo salário sim, mas eu posso ganhar advogando e brincar de eu narrador. posso narrar e me divertir, porque a nossa profissão é muito divertida. É muito divertido. Narrar deve ser divertido. Ser repórter, meu amigo, Pega chuva, já não é tanto. Opa! Mas narrar, mas aí que tá, eu considero dentro Narrar é uma da arte. profissão o dom. O narrador, ele tem um dom. Porque o repórter tá ali, ele vai entrar no lance, o comentarista vai falar sobre algo que já aconteceu, porque ele tá observando, claro, mas que já teve um delay. O narrador não. O narrador tem que
no tempo real e Que de é o que rádio, né? segura o jogo, né? E não é o da TV. Que É o artista. O Zé, no caso, narrou pros dois, pra TV e narra pro rádio hoje. Mas pro rádio, não. Você tem que carregar na emoção, na velocidade, na precisão. Eu considero um dom, Zé. Como é que chegou a ti esse dom? Narrar tem uma técnica. A narração do futebol, ela começa por uma vocação. A pessoa tem que estar vocacionada para aquilo. Depois ela tem que estar aparelhada para aquilo. E depois ela tem que desenvolver a técnica. Quando tu começa, tu te inspira nos outros. O repórter se inspira no outro repórter, o narrador se inspira nos outros narradores. Mas depois ele vai descobrindo qual é o seu próprio caminho. E narrador é como o cantor. Eu conheço muitas pessoas que têm o sonho de fazer carreira como cantores. E às vezes não conseguem. Porque não basta tu ter apenas a vontade. Tu pode até desenvolver uma certa técnica de cantar, mas se tu não tiver o carisma do cantor, se tu não tiver o alcance de voz do grande cantor, se tu não tiver a suavidade do canto, a capacidade de ir, subir e descer, fazer as inflexões da voz, na interpretação de uma música, tu não conseguir dar sonoridade agradável à tua cantoria, tu não vai fazer sucesso cantando. A narração é um pouco isso. Mas é para além disso, porque o narrador também precisa ter um texto, precisa ter um improviso, precisa ter conteúdo, precisa ter inteligência, discernimento jornalístico para fazer a editoração de uma jornada. Eu estou lá narrando o jogo e aí se anuncia um fato extraordinário. A abertura de um impeachment do presidente, uma catástrofe em algum lugar. Eu tenho que ter noção de geografia, de história. Eu tenho um pouco de informação, de atualidade daquele evento, antes do evento, eu tenho que ter uma bagagem histórica do local para descrever aquilo e fazer uma guinada da transmissão do jogo para uma transmissão que agora extraordinariamente passa a priorizar jornalisticamente aquele fato. Então, o narrador de futebol é, antes de tudo, um âncora. Claro, Então, claro. se ele quiser fazer sucesso com a narração, ele tem que ter um conjunto de valores em si que vai além de apenas relatar o jogo. Mas, claro... Isso não é para todos. Não é para todos. Isso são... Tanto que a gente, quando começa a falar de narradores temos centenas, mas aí a gente vai fazendo a depuração e chega a uma meia dúzia, 10 grandes narradores da história. Quem são para ti os grandes narradores da história? Eu falava sobre isso com o Orestes ontem. E falava com o Ciro Goetz, que é um colega que é narrador. Especialista nessa área. E que faz um trabalho de pesquisa muito interessante. Se nós podemos dizer que nós temos um narrador... Ele tem um livro chamado Vozes do Gol, né? Que alcançou um nível de perfeição na narração. Esse narrador é o Osmar Santos. Ele tinha uma... Velocidade, ele tinha dicção, ele tinha carisma, ele tinha improviso, ele tinha voz... E ele tinha criatividade. Então, o Osmar tinha uma linguagem universal. O Osmar foi o grande narrador brasileiro de todos os tempos. Essa é uma avaliação que é dos narradores. Se tu falar com o Galvão, tu falar com o Kleber Machado, tu falar com o Haroldo de Souza, falar com todos os narradores, vai se concentrar no Osmar essa avaliação. Quem foi o nosso grande narrador? O Osmar Santos. Depois, assim, nós temos outro que desenvolveu com perfeição a técnica da narração, o Ranzolin, mas ele era um narrador com linguagem clássica, mas com característica de um comunicador regional. Não era tão universal quanto o Osmar Santos. Então ele era um narrador mais conservador. Até atingia um público mais maduro. Sim. O Osmar pegava todos os públicos. O Osmar é mais povão, né? Ele pegava o povão, mas ele pegava também a elite intelectual que se identificava com aquela linguagem dele. Tanto que ele estava narrando, aqui está final Palmeiras e Vitória, final do Campeonato Brasileiro, e aí José Serra estava na cabine com ele. Olha, Osmar, ainda estou nervoso, mas acho que dá, já está 1-0, vai mais. Seguia a narração. O Regina Duarte, ele levava pessoas, ele introduzia um modelo de narração com uma dinâmica que não existia até então. O Garotinho não fazia algo parecido também no Rio? O José Carlos Araújo. O Zé Carlos, ele tem uma narração que não se desatualiza, que não envelhece, porque ele é à frente do tempo dele. Ele, nos anos 90, ele já narrava numa linguagem dos anos 2000.
E ele está sempre, por quê? Porque ele cata na linguagem das pessoas, da rua, os seus bordões. Isso não sou eu que digo, ele que já disse em entrevistas. Essa linguagem do povo toca no povo. Ele conta coisas muito interessantes. Ele narrava basquete e ele gritava, arremessou, entrou! E aí ele percebeu que poderia adaptar, porque um colega disse, adapta aquela tua narração do basquete para o futebol. E ele, atenção, preparou, chutou, entrou! E aí entra uma vinheta, dá aquela animação e ele narra o gol. Mas é que, Zé, aí a gente tá falando de Osmar Santos, que tem uma característica que abrange todo o Brasil, mas é uma coisa mais São Paulo. Sim. O garotinho, Zé Carlos Araújo, é uma coisa mais do Rio, a malandragem do carioca, Sim, aquele sim. jeito do carioca. O eco na transmissão. Mas eco, o programa Câmara. de vocês vai para o Brasil inteiro. Vai. E eu fiz questão de falar isso porque quem estiver nos ouvindo nos assistindo fora do Rio Grande do Sul vai se deixar tocar pela nossa conversa. Mas se nós formos fazer uma restrição à circunscrição judiciária do Rio Grande do Sul, rapaz, Não, eu não quero a extensão fazer... territorial gaúcha, Pedro Carneiro Pereira, Armindo Antônio Ranzolin, Haroldo de Souza, e eu não posso não colocar o Pedro Ernesto. Claro. Porque eu até falava também sobre narração com o nosso colega, que era para estar hoje aqui no meu lugar. Orestes, Fez um forfé. Abraço, Orestes. Orestinho, um beijo, padrinho. Benção. E falávamos exatamente sobre isso. O Penido tem um sobrinho que narra na TV do Flamengo. O Luiz TV Flá. Penido. É o Luiz Penido, Que é da Rádio Tupi, narrador da Tupi. É o garotão da galera. O José Carlos Araújo é o garotinho, o Penido é o garotão. Ele tem um sobrinho chamado Rafa Penido. E o Rafa falava sobre isso. Sobre essa questão de narração. E nós estamos falando do Pedro Ernesto. O Rafa, que é do Rio, disse, olha, eu tenho entre os admirados o Pedro Ernesto do Rio Grande do Sul. O Pedro arrisca muito. E ele tem a coragem de arriscar, e isso marca muito nas narrações. Mas o que é arriscar? Arriscar, por exemplo, é no jogo do Inter contra o São Paulo. O Inter vai lá e elimina o São Paulo fazendo uma atuação magnífica do Sobis. E tu precisa colocar um texto marcante em cima daquela narração, daquela atuação estrondosa do Inter, e ele vai e grita de forma improvisada e criativa, o Inter rasga a camisa do São Paulo, pisa em cima, não sei o quê. Para as pessoas, isso é algo que fica para sempre. Ele teve que narrar no Morumbi depois, com segurança à volta dele. Por quê? Porque isso tocou no sentimento, no orgulho paulistano, do torcedor são paulino, do torcedor tricolor. Né? Isso é uma narração que marca. Então essas coisas marcam. O Ranzolin marcava pela sobriedade. Quando ele fala do gol do Baltazar contra o São Paulo no Morumbi também, a descrição que ele dá. Quando ele narra em Tóquio e ele faz aquelas frases que falam da terra do sol nascente. Tem uma expressividade linguística naquela narração que é permanente. Haroldo de Souza, quando dá um abraço pro seu não sei o que do táxi número tal, atenção, cruzou Valdomiro, entrou Figueroa de cabeça, gol. Isso marca. Claro. Isso marca. Essas figuras são destaques de proa da narração do Rio Grande do Sul. Por isso, o Pedro Pereira tinha uma inflexão que crescia com o grito do estádio e culminava com o estouro do grito da massa na hora do gol. Bah. Ele tinha uma simbiose perfeita entre a narração, a descrição do lance e a hora do gol. E ele crescia no gol. Eu fiquei pensando... São artistas. São os Pavarotti da narração. É, exatamente. Né? É isso aí. Sabe que eu fiquei pensando... O Zé falou sobre a questão do público, né? Mas, por exemplo, o seu Armindo Antônio Ranzolin, ele, na Guaíba, ele falava para uma totalidade quase. Ele falava para um estádio lotado. A Guaíba dominava a audiência. E aí eu fiquei pensando nesse tema, né? A linguagem. Mas, poxa, hoje, né? Você pega o Ranzolin na Guaíba, lá nos anos 70, ele falava para todo mundo. Mas ele não era rococó, ele não usava palavras pouco conhecidas do dicionário. Ele usava uma linguagem clássica, no sentido que ele não dizia palavrões, mas ele não usava expressões desconhecidas. Sim. Mas ele falava pro povo. Ele falava também. A linguagem das pessoas. E tinha uma técnica de narração, de descrição, muito precisa. Ouvir o jogo com ele era saber exatamente onde estava a bola. Porque houve um tempo de transformação das narrações em que se buscou transformar a narração em uma coisa mais de animação do jogo, que foi o período em que a televisão começou a avançar sobre o espaço do rádio. E os radialistas buscaram se inventar, se inovar.
Estamos recebendo José Aldo Pinheiro aqui no Dos Dois. Se você ainda não fez, curte, compartilhe este vídeo, manda para os conhecidos. Se você é um familiar do Zé, não vê ele há muito tempo, pode Tu acontecer. sabe que eu tenho familiares que eu não conheço, né? Ó, viu? Às vezes Viu? umas parentes minhas da Argentina me mandam, José, sou tu prima. Olha, que legal. Assim, desse jeito, José. Muito gosto. Sou tu Viu prima. só? Viu Sim. só? Então, tem uns parentes que eu não conheço. Mira, quero ver. E agora é Essa vida- vovô, né? Vovô É fresco. vovô Zé Aldo. Pacotinho Cadê o nasceu. pacotinho? Tá viajando o O pacotinho? pacote tá. Nesse momento que nós estamos conversando, o pacote acaba de chegar em Buenos Aires. Foi conhecer a bisabuela. Ah, que espetáculo! Bisabuela. O pacote tá uma máscara. Como é que é o nome da tua mãe, Zé? Maria Eu Del Pilar Escobar. Eu conheci a Maria lá contra o Lanús, eu acho que eu Não, conheci. tu conheceu a Miriam, a minha irmã, e conheceu o Pablo, meu irmão. Teu irmão. A mãe não chegasse a conhecer, nós fomos almoçar com a mãe, mas nós nos encontramos na frente do hotel onde a equipe da Rádio Guaíba estava, em Buenos Aires, e eu parti com a minha irmã e com o meu irmão para encontrar a minha mãe. O Zé Aldo, cara. Bom, meu, a gente tem algumas histórias, viu, Zé? Vai me entregar agora. O Zé Aldo Agora nós vamos começar a parte podre Tem para uma encaminhar história. o encerramento A do gente programa. foi fazer uma Copa dos Campeões em Natal. É porque o Zé Aldo tava mais ou menos. Não tinha dinheiro. Hein? Lembra daquela Copa dos Campeões em Natal? Claro, Que a gente. claro. Que aí tinha uma Início dos van. anos 2000? Que tinha uma van à disposição da imprensa, o Grêmio ia lá, jogava e voltava, e a imprensa ficava. E a gente foi na Praia da Pipa, tudo por conta da prefeitura, rango por conta governo do estado, do sim. governo do estado lá. Aí tá o Zé Aldo andava com a camisa, sei lá que time é aquele. Atlântico de Erechim. Atlântico de Erechim. E um chinelo, parecia um tamanco desse chinelo Galdeiro. Ô, Zé Aldo, eu tenho fotos. Imagens. Aí o mundo girou, o Zé Aldo foi pra Gaúcha, já tava na Gaúcha, foi, ficou rico, A não sei o conta quê. foi subindo. Aí o Zé Aldo vem pra Guaíba, eu já tô na Guaíba. Aí o Zé Aldo chega assim e diz assim, ó, a gente se conhecia só de viagem. Chegou pro chefe lá, pro Nando Grossi, pro Guimarães, e disse, ó, não dá esse granão aqui, não dá, ele é muito brabo, ó, tem que demitir, manda embora. Manda embora, Isso é muito brabo. isso é sacanagem. Ué, me disseram essa aí. Não, os caras falam coisas. Aí viu o papo. Não, que tu é brabo, é brabo. Que tu é um Isso, cara isso é difícil, brabo, isso é aí brabo, nós é brabo. sabemos. Difícil o quê, cara? Não, tu quando fica brabo é perigoso, porque tu é um cara grande. Não dá pra contrariar um cara não vai grande ser bravo. violento. Mas ele fica Aí bravo. eu fui pra Mas primeira tu é justo, viagem. tu é justo. Primeira viagem, eu e o Zé. Guayaquil, Grêmio e Barcelona de Guayaquil em 2017. Aí a gente foi a gente tava na frente da Praça de las Iguanas, em Guayaquil. Praça de Aí las vamos lá Iguanas. porque é cheio de iguana passeando na Cheio praça. de iguana. Aí daqui a pouco tá o Zé assim, olha lá, vamos gravar um vídeo aqui, Zé. Aí o Zé, olha aqui, Praça de las Iguanas, aqui daqui a pouco... Uma dá uma mijada lá em cima. Olha um respingo no ombro do Zé. As viagens, elas têm esses componentes assim do desconhecido. E essa é uma das razões que eu, como narrador, eu faria tudo de novo na minha profissão. Conhecer o mundo, ter experiências que são irrepetíveis. Que são Mas essa viagem para Guayaquil, nós memoráveis. tivemos umas 4 experiências. Essas duas que eu contei, Sim. chega no jogo, não tem sinal de internet, não tem nada, cara. Foi um horror. Inferno. Isso foi o Grêmio e Guayaquil. Pra mim, ali o Grêmio confirmou que ia ser Barcelona. campeão. A defesa do Marcelo Groi. E aí, cara, tá o Zé, nós com o equipamento tudo montado, e não conseguia fechar com Porto Alegre, Eu disse, Zé, eu vou pegar esse equipamento e vou arremessar lá no meio do gramado. Não aguenta. Chegou o momento, não aguenta mais, Zé. Sim. Aí o Zé chegou assim, não, calma, Granão, deixa pra mim aqui. Aí o Zé meio que recebeu o espírito do Chico Xavier, fechou os olhos e começou. Pum, pum. Olha, fechou o sinal, vamos, Granão, vamos lá. E o pior é o seguinte, Porto Alegre estava no stand-by sustentando, né? Isso vai deixando Nós quem está estávamos. em loco nervoso, Ah. né? Porque tu tem uma missão para cumprir. E se a transmissão não entra, tu entra em desespero. Claro E pra que sim. terminar, o jogo, o Grêmio ganha e tal, vambora. Sim. Tinha que voltar correndo pro aeroporto, era voo Contratamos um fretado. cara torcedor do Barcelona, que tomou 3 do Grêmio. O taxista não apareceu para nos buscar. E o jogo começou, o pessoal saiu, Zé, e agora o que nós vamos fazer? Daqui a pouco, Zé, Grandão, deixa comigo. Saiu daqui a pouco, ele, vem. Ele encontrou uns caras. De onde é que tu encontrou? Tu atacou os caras na rua? Sim, eu expliquei para eles que eu meti um portunhol, né? Que eu tava numa situação... Os caras... Nós pegamos uma carona com um carro grande, uma Lumina. Umas pessoas da elite equatoriana. Cheio de torcedor do Barcelona, e nós entramos no carro assim, agora, Zé, agora vamos embora. Os caras nos primeiros, não, Melhor do que ficar vamos esperando. passar né? na minha casa para mudar de carro. Sim.
cara começou a subir o morro. Esse aqui é desconfiado. O Cristiano. Ele já pegou ali aquele, ó, só olhando. Nós vamos fazer agora, já era. Cara, foi num condomínio de luxo, era pessoas que tinham posses e que tinham boas intenções de mostrar uma Guayaquil para nós, receptiva, acolhedora, e conseguiram. E o cara foi gente boa, né? E nos largou, trocou de carro, pegou um outro carro menor e nos largou no hotel. Que legal. Zé, uma narração marcante para ti. Tem muitas narrações que me marcaram, mas 3 assim que eu... 3? 3 narrações que tem um aspecto, um ineditismo, um outro afetivo. Por exemplo, eu nunca esqueço da final da Libertadores que eu tinha... Quando é que foi Libertadores? Foi 83? Do Grêmio 83. 83, eu tava com 17 para 18 anos. E eu vim de Santo Ângelo, pela Rádio Santo Ângelo, para narrar. Eu não conhecia Porto Alegre, eu não conhecia essas coisas assim direito, não conhecia... Nunca tinha estado numa grande decisão de uma competição importante como Libertadores, e eu fui colocado como narrador pela Rádio Santo Ângelo e vim para Porto Alegre para narrar a final daquela Libertadores conquistada pelo Grêmio do Renato, do César. Sim. Foi um momento histórico marcante e uma experiência profissional inesquecível, insuperável. Eu, menino, narrando uma final de Libertadores. Depois tem uma outra que tem um valor afetivo, que foi a final da Copa da Itália em 90, era a minha primeira Copa do Mundo, e era a Argentina, o meu país de nascimento, contra a Alemanha. A chance do tri do Maradona. E o Maradona jogando infiltrado, e o Goicoechea pegando pênaltis. A Alemanha tinha mais time, mas a Argentina, se levasse para os pênaltis, ia ficar com aquela taça. Aí tu falou 2, faltam tem 2. Sim. Nós temos momentos assim que marcam. Eu a conheci profissionalmente como companheiro de trabalho, o Cristiano. Fizemos uma viagem marcante, agora mais presentemente, para os Emirados Árabes. Sim. Isso foi. E foi Mundial do Grêmio. Foi uma viagem muito marcante por todas as circunstâncias. As incertezas da transmissão, nós não conseguimos conectar, também sofremos muito, padecemos muito, e tinha ali a chance de um clube gaúcho se tornar campeão do mundo e eu entrar para a história, que é um sonho do narrador, ficar com um registro de áudio de uma grande conquista para sempre. Você já tem alguns, né? Tem. Não, mas um Mundial de Clubes, de um Inter, de um Grêmio, isso não... Tem Copa isso não do Brasil. Tem preço, isso não tem preço. A Libertadores de 2017 Sim, tua, né? é nossa. Mas imagina, eu estou falando agora dos colegas, imagina o Haroldo, imagina o Pedro. Nós falávamos outro dia do Galvão, que se transformou de gaúcho para narrar o Inter naquele Mundial contra o Barcelona. Essa lembrança de áudio vai daqui 50 anos ser revisitada. Assim como esse programa, por exemplo. Sim. Vai ficar aí imortalizado. Ô, Cabeça, tu faz jornalismo geral também. Sim. O que te dá mais prazer? Eu sei que o rádio te dá prazer. Aham. Mas o que... Não, dentro do rádio, tu tem jornalismo geral. A narração é o que me dá mais prazer. Narrar futebol. A narração é o que me dá mais prazer. Eu me divirto mais. Mas eu sou frustrado comigo, alguma coisa me falta, eu ainda gostaria de ser mais, ser melhor do que sou. Eu não acho que eu não seja bom, mas eu penso que eu poderia melhorar. Mas o que tu acha que falta? Eu gostaria de melhorar o meu grito de gol. Eu gostaria de ter um gol mais estendido, um gol mais prolongado, um gol mais, como é que eu vou te dizer, compatível às vezes com a grandeza daquele gol. Dá tempo ainda? Naquele momento. Dá tempo. Sim, eu tenho que fazer aulas de canto e respiração. Porque eu fui feito a facão, né, Jason? Sim. Na prática. E tu vai fazer aulas de canto e facão? A minha ideia é essa. Eu quero deixar para a história uma narração Porque eu já escutei de ti que tu... acho que o ano que vem eu vou parar, vou não, morar com 60 anos eu pretendo parar. Quantos anos tu tá? Eu tô com 56. Mas 60 anos tu vai parar no auge? Não. Tu tá vendo? A gente falou aqui, Zé Carlos Araújo 80, Haroldo Souza 80, e tu quer parar com 60? Mas eu preciso ganhar dinheiro para ter uma velhice tranquila. Mas já tá ganhando. Zé, não reclama. Isso é pecado. Isso é pecado. Não reclama. Tu acha que... A Tiguan... Como é que... A Tiguan? Não, a Tuareg. Tuareg faz 3 por litro. Mas vou dar pro pacote. Pessoal. Não, até o pacote lá foi com ela para Argentina. Até lá rodando, não foi? Foi? Não, o pedido do pacote é uma ordem, né? Ô Zé, um dia vocês serão avô.
E vocês vão entender o quê. Eu sei. Eu tá com 3 aninhos. Sim, mas tu imaginar o João Pedro chegando com o guri? O meu neto? Com o teu neto? Eu só não vou ter uma Tuareg. Empresta D20? Não, velho. Tu vai de avião, tá louco? Eu não vou ter uma Tuareg. Ô Zé, tu acha que o rádio está acabando? Não. O rádio não. O rádio está em processo de transformação, mas ele se ampliou. O rádio agora pode ser assistido. O rádio se fortaleceu, gente. O que a gente está fazendo aqui é rádio. O rádio Batendo papo, o rádio agora ele se transformou em algo com imagem. O rádio está dando problema para a televisão. Porque, ao contrário de morrer, ele se vitalizou pelas redes sociais. O rádio já teve para morrer em alguns momentos, né? Quando veio a TV, e o rádio sempre... Não morre chegou a internet. A internet é aliada do rádio. Aí vem o Katrina e mostra que o rádio não morreu, porque não tem como gerar áudio e pedir socorro e comunicar as pessoas a não ser pelo rádio AM. E aí os Estados Unidos ouvem o que está acontecendo lá em New Orleans através do rádio. Aí uma emissora de FM comanda toda a cidade pelo rádio, faz uma programação ininterrupta de assistência social, de prestação de serviço e salva muitas vidas. O rádio é imorredor, o rádio é imortal, para usar a expressão do Grêmio. Ele vai se adaptando, vai se transformando, vai sobrevivendo e se fortalecendo. Mas as grandes transmissões, elas estão mudando. Tu não concorda? In loco, o custo, o ônus financeiro das grandes transmissões, ele se tornou proibitivo para muitos veículos. Mas ainda tem rádios que têm viabilidade econômica e com lucro de fazer as transmissões. As grandes emissoras, elas vão continuar fazendo os grandes eventos. As pequenas emissoras continuarão fazendo os eventos menores. Isso é da regra do jogo do mundo da materialidade, do mundo do capitalismo. As grandes emissoras antes iam uma Copa do Mundo com 20 pessoas, hoje estão indo com 5. Porque também se tornou desnecessário levar 20 pessoas. Porque as comunicações mudaram. Tu leva digamos assim, um grupo de representação em loco, mas tu pode no bastidor ter acesso a muitas coisas e produzir daqui muito mais do que antes se conseguia produzir. Então, tu tendo direitos, tu faz uma cobertura tão boa, estando com uma pequena equipe lá, do que alguém que leva 20 pessoas. Não há mais aquela necessidade de uma superpopulação lotando 2 aviões, porque as delegações eram tão grandes que as empresas resolviam dividir em 2 grupos para evitar o risco de algum acidente aéreo, alguma coisa, e perder toda a equipe. Então, mandavam 2 blocos em 2 viagens. Quantas Copas do Mundo tu fez, Zé? Não fiz tantas quanto gostaria. Eu fiz a Copa de 90 na Itália e as outras eu fiz locais. Eu fiz a Copa da França em 98 e fiz a Olimpíada da Austrália em 2000. Em Austrália, em loco. Fiz a Copa de 86 aqui. Eu fiz a Copa dos Estados Unidos aqui. Eu participei de todas as Copas depois de 90, mas sempre as que não fiz em loco, fiz em Porto Alegre. Que foi um processo que vem amadurecendo, vem ganhando corpo há algum tempo de transmissões, empresas com direitos, com equipe transmitindo do Brasil. A tua grande mágoa é ter saído da Gaúcha como tu saiu, brigado com o Ciro Martins? Na realidade, assim, Cristiano. Tu não saiu brigado. Eu não brigo com ninguém. Exatamente. Eu não brigo com ninguém. Eu sou muito respeitoso com os colegas e com as empresas. Eu procuro... eu penso que os veículos têm um bastidor. O que tá no palco é o que tem que ir pro público. O que está atrás da cortina é o que não tem que ir para o público. Eu tive... Só que aqui nós estamos abrindo a cortina. Né? Pois é. E vocês mostram, sempre deixa aberto o a cortina, palco, né? E o de trás do palco. O Cristiano Silva adora. Esse é o diferente, né? Pois é. Tem uma obra do Saramago que fala sobre isso. Que no preconceito, a gente, para poder enxergar o preconceito, a gente tem que ver o que está por trás da cortina, né? Tem o preconceito social, o preconceito racial e tal. Na nossa atividade de comunicação, tudo que está no ar tem um bastidor por detrás. Eu tive uma situação muito particular quando eu saí da RBS, a quem eu só tenho gratidão. O primeiro imóvel que eu aluguei para morar em Porto Alegre, o avalista era o seu Nelson Sirotsky e a esposa dele.
e com o Rogério Amaral e a Rosa, que era a esposa do Rogério à época. O Rogério é meu primo. Eu formei meus filhos na faculdade com o que ganhei da RBS. Eu me formei na faculdade com o curso pago pela RBS. Eu só tenho gratidão. Eu só tenho gratidão à direção, aos colegas. O empregador que me ofereceu as melhores condições de trabalho foi o Grupo RBS e o Grupo Globo. Eu não tenho absolutamente nada a dizer, uma vírgula em relação a esse empregador enquanto empregador. Não tenho mesmo, não tenho. Eu seria desleal, desonesto e injusto com quem me deu tudo. A mim, por extensão, a minha família. Às vezes, quando a gente trabalha na vida de relação profissional, existem as antipatias, por vezes são gratuitas, e existem as avaliações, que por vezes são profissionais. No meu caso, eu fui avaliado, o público pode considerar e fazer a sua própria apreciação do que eu estou dizendo. Eu fui avaliado em um dado momento como não mais, não havendo mais interesse no meu trabalho pela RBS por um determinado executivo da empresa. Havia aparentemente uma certa antipatia ao ser, ainda que eu fosse uma figura na vida de relação com alto índice de aprovação por todos os colegas. Eu não tinha inimizades, eu não tinha nenhuma dificuldade. Mas este executivo da empresa considerou que eu não era compatível com a remuneração que recebia e que era descartável. E aí ele me demitiu por uma avaliação própria. Depois que eu havia saído, eu pedi papéis, porque eu tinha que fazer o meu pedido de aposentadoria, e essa pessoa negou a minha liberação de papéis. Essa pessoa é o Ciro Martins. Uma pessoa que tinha um desapreço por mim que eu considero gratuito. É o Ciro, né? Sim, não, mas enfim. Se ele processar, a gente... Não, mas não tem o que processar. Eu ingressei com uma ação por uma reclamatória trabalhista em que eu pedia acesso ao meu perfil profissiográfico previdenciário e o laudo técnico ambiental para eu poder encaminhar para a minha aposentadoria, porque ele negou que eu tivesse acesso a esses documentos que qualquer trabalhador tem direito. E aquilo foi uma espécie assim de gota d'água numa relação que era uma relação que não era saudável. Eu ingressei com uma ação por assédio moral contra ele, porque eu me sentia assediado por ele. Havia situações em que eu me sentia muito mal. Você ganhou esse processo? Eu sou muito afetuoso, eu sou muito afetivo, sou muito carinhoso. E eu trato as pessoas assim, porque é da minha índole, é do meu temperamento. E quando me tratam mal, eu sofro muito o ser maltratado. E havia uma relação que não era saudável da parte dele. Então eu saí com esse sentimento assim de frustração, mas um empregador que me tratou muito bem, ao qual eu só tenho muito obrigado a dizer, e lamento que essa questão pessoal tenha se transformado numa questão corporativa, né, da relação. E ali tu saiu, foi para Bandeirantes, né? Sim, que me acolheu muito bem, Cristiano. A gente é cria da Bandeirantes. Eu tava lá quando o Zé chegou, pô. A Bandeirantes Trabalhei com o Zé lá. Já que estamos falando aqui num veículo independente, num projeto de vocês, a Bandeirantes foi, no tempo em que eu sei como está lá agora, um dos melhores lugares para se conviver profissionalmente. É verdade. Os caras, eles eram muito bons, muito bons. É verdade. Eu saí da Bandeirantes e eles me disseram, não, Zé Aldo, vamos lá para o estúdio e tu faz a tua despedida. Diferentemente da RBS, que não deixou tu voltar para pegar o guarda-chuva. Eu não consegui entrar no banco no dia seguinte para fechar minha conta, porque o meu crachá já estava bloqueado. Umas coisas assim que não precisa, né? Não precisa. Então, aí a Bandeirantes, Zé Aldo, vai lá pro estúdio e faz a tua despedida, que nós só temos aqui gratidão contigo, tu fosse conosco, muito legal. Eu digo, mas olha só a diferença de tratamento. Eu digo, não, mas eu tô indo para uma concorrente, eu vou anunciar aqui na... Não tem problema, Zé Aldo, vai lá, tu fosse muito legal conosco e tal. E eu fui ao estúdio do programa que eu apresentava para dizer, olha, senhoras e senhores, eu estou me despedindo, porque eu, a partir de amanhã estarei firmando contrato com a Rádio Guaíba. Então, quem quiser me seguir, me acompanha na Guaíba.
Isso uma grandeza. É uma grandeza. Sim. É um gesto de respeito com a figura do ser humano. Porque nós, assim, tem um aspecto da materialidade, tem um aspecto da contábil, né? Nós somos uma mão de obra buscando recursos. O patrão nos paga, nós damos a contrapartida com a força do nosso trabalho, ele vende o nosso trabalho, que é uma produção artística, por assim dizer, através do rádio, e ele recebe patrocínio por isso, recebe pagamento por isso. Então, é uma relação de negócio, tem uma materialidade nessa relação. Mas por trás disso tem uma relação humana. A gente sente carinho, sente afeto, sente amor, sente gratidão pelos nossos empregadores, pelas empresas, pelo ambiente por onde a gente passa. Tem energia, tem massa afetiva, por assim dizer, no meio de uma relação de emprego. E a Bandeirantes me proporcionou compreender isso e viver isso de forma muito elegante. E eu só tenho gratidão. Quando o Meneghetti, que era o diretor na época, voltou, ele disse: Aldo, eu tenho um projeto aqui. Me disseram que tu é identificado, que tu, quando era jovem, tu gostava mais de um time que o outro. Eu tenho outro narrador que gosta mais do outro time contrário àquele que me disseram que tu gosta. Esse assunto vai cair. Eu gostaria de fazer da Bandeirantes Porto Alegre. Abriu o coração. Abre o coração. Aquela câmera ali, ó. A câmera ali. Desse vai lá, fica à vontade. Sai do armário, eu saí. Conversa dele. Aí o Meneghetti disse assim: eu queria fazer da Bandeirantes Porto Alegre um modelo Itatiaia de Belo Horizonte. Tu serás o narrador de uma equipe e o meu outro narrador será o narrador da outra equipe. Um narraria Grêmio, outro narraria Inter. E aí eu liguei pro meu colega e digo: cara, tu tá louco que tu vai fazer isso? E o meu colega disse: não, eu não. Então fala pro Meneghetti, já que eu também não aceito isso. Se ele quiser fazer uma proposta boa pra gente ganhar e continuar a nossa vida. Porque eu fui criado numa geração de profissionais do rádio que nem entre eles conversavam sobre essa coisa do torcedorismo, do grenalismo, do deles ou nosso. Mas isso mudou, né? Isso está mudando. Mas eu não vejo, no meu caso, 40 anos trabalhando a minha isenção, a minha neutralidade, a minha independência, necessidade de me vincular com esse ou com aquele. Claro. Eu torço por vezes muito para o Inter, torço por vezes muito para o Grêmio, porque eu tenho afeto pelos dois. Eu chegar na casa da minha família em Santiago, as recordações do meu pai são as fotos do Inter dos anos 70. Então, como é que tem lá da família que nos Grêmio nos 80. Mas olha só, a geração dos Pinheiros, que é a minha família mais nova, tem bastante gremistas, mas os mais antigos muito colorados, que são os colorados que foram jovens nos anos 70. Claro. Depois, nos anos 90, a era Filipão no Grêmio produziu uma gama de torcedores do Grêmio bastante expressiva. Eu vivi todas essas fases. E eu tenho gremistas e colorados na minha família. Pra mim, tanto faz. Se eu tô narrando o Grêmio, se eu tô narrando o Inter, o que importa é que a narração seja boa, que o gol tenha a condição de capitalizar a audiência, que a narração tenha a condição de transferir para o ouvinte a ideia clara do que é o jogo e agradar as pessoas a que fiquem ouvindo a rádio que eu estiver transmitindo. E depois de tudo isso, né? É gremista ou colorado? É nosso ou é deles? É nosso ou deles. Vamos combinar assim. Não faz. Tu abre aqui o teu time e tu abre o teu ali naquela... Nós estamos bem, né, Zé? Vamos ficar assim. Não, mas eu posso dizer que eu sou um pouco Caxias, eu sou um pouco Juventude, eu sou um pouco Grêmio, um pouco Inter. Porque eu me considero um gaúcho não sendo gaúcho. Eu me considero um gremista não sendo gremista, um colorado não sendo colorado e ao mesmo tempo sendo um pouco de cada coisa. Que bonito. José Aldo Pinheiro. Espetáculo de programa. Conta história quem tem história para contar, e Zé. Pra gente encerrar o nosso podcast, vamos brilhar na tela de novo aqui, ó, Vitinho. Os nossos parceiros... Precisamos faturar. Precisamos faturar. Alô, você quer ser parceiro dos dois? Nos procure. E a sua marca pode ficar aqui à disposição tela, na mesa. Queriam me cravar, cabeça, né? Queria me... Não. Queria me... Não vem? Como assim? Garimpos, não entendi, tá. Garimpos, Joalheria e Ótica, no Calçadão de Canoas, Robson Medeiros, nosso parceiraço desde o início do programa. Garimpos ali na Galeria São Luís, o WhatsApp é o 982549015.
À sua disposição a garimpos, são várias lojas ali na Galeria São Luís, no calçadão de Canoas, quer ir de trem para Canoas, desce na estação Canoas, em direção ao calçadão. Ao calçadão, tá na cara do gol da Garimpos ali. Tu conheces o calçadão de Canoas? Conheço, Zé, te levo junto, inclusive, pra você ver como é bacana. Brilha na tela! Claro, o movimento de gente agora, enfim, o pessoal comprando, consumindo, tá tudo voltando ao normal. Uroteles, clínica e cirurgia urológica. Acesse o site uroteles.com.br do Dr. João Pedro Teles. A prevenção é o melhor caminho, gente. Por favor, Uroteles, brigadaço pela parceria também. Brilha na tela, na sua tela, mais um parceiro dos dois ProHub, conexão audiovisual que dá toda a estrutura para a gente manter e entregar para você este programa de qualidade. Também tem, além da ProHub Conexão, temos Hubble celulares. Conserto do seu smartphone, a Hubble tem. Então, vai lá na Sertório 892, entrega o teu aparelho e eles vão entregar para você praticamente novo, zerado. Fala com o Victor, que ele tem a solução para o teu problema. Zé, faltou falar algo que tu gostaria e não disse? Ou que a gente não perguntou? Não, vocês foram maravilhosos. Só tenho a agradecer vocês. Algumas coisas vão pro ar, né? Você sabe disso. Né? O making off. Não. Não, making off não. Corta o making off. Alô, Vitinho, corta o making off. Ô Zé, foi um prazer. Sim, obrigado demais. É um prazer trabalhar contigo todo dia. É verdade, parceiraço. A gente diverge de muitas coisas e temos afinidade em outras tantas coisas. Sim. Mas para encerrar, você é da esquerda ou é da direita? Não, olha, bom, aí você dá para dizer. Eu quando jovem, tem uma frase de alguém que diz assim: se aos 18 o cara não é de esquerda, não sabe nada. Se aos 40 o cara continua de esquerda, não aprendeu nada. Eu tenho uma sinceridade em dizer, eu sempre fui um conservador. De usar o cabelo penteado pro lado, bem cortado, essas coisas assim, que são traços que tu identifica um conservador. Gostar de ir nos mesmos lugares. Drogas nem pensar nesse período. Pra quê? Tá louco, né? Se a gente é tão feliz, saudável. Mas tu uma vez disse na Guaíba que experimentou No tempo de faculdade, uma única vez, eu queimei a maconha dos colegas sem saber tragar. E aí eu queimei o cigarro dos caras. Só por desafio, né? Mas assim, ó... Mas chegou de 4 pés em casa. Não senti efeito porque eu não sabia fazer, como é que chama lá? Não sei. Não sei qual é a expressão. Não jogou pro pulmão, no meu organismo não produziu nenhum efeito. Mas assim, ó, eu não vou dizer que seja orgulhoso de ser conservador, porque eu respeito quem não seja conservador. Mas eu julgo que nós vivemos um tempo em que há um brutal erro de avaliação da importância dos conservadores, da importância porque tem conservador na direita e tem conservador na esquerda. E da importância de se conviver em harmonia com as visões de mundo que não são iguais. Nós não precisamos ter uma visão que se contraponha, que se confronte a coisas boas na direita e na esquerda. Eu já votei no presidente Lula, eu já votei a vida inteira, agora ele me disse que vou ter que buscar um novo senador, que ele vai parar de concorrer, no senador Paim. Porque eu acreditava que ele defendia o interesse dos idosos aposentados. Sim. Eu achava aquilo uma bandeira importante. Eu votei nele. Eu votava no João Gilberto, eu votei numa série de pessoas com uma visão mais à esquerda da política. E hoje eu não deixo de reconhecer coisas boas na esquerda, mas eu tenho uma visão muito crítica à ideia da esquerda divisionista. A ideia da esquerda que joga o branco contra o preto. É esse discurso que todos fazem, mas que me parece verdadeiro. O pobre contra o rico. E por aí vai. Nós temos que estabelecer a construção de pontes e não a destruição das pontes que existem. Nós temos que unir o país para unido desenvolver. Eu adotei muito uma teoria de um autor inglês, a quem não conhecia, e que é um dos fortes influentes do governo Bolsonaro, Chesterton. Ele defende a ideia do distributivismo, que é distribuir mais, concentrar menos. Porque tu tendo uma sociedade menos injusta, menos desigual, tu tem automaticamente mais qualidade de vida, mais justiça social,
melhor qualidade para as pessoas ter acesso aos meios de produção, ter acesso à educação e para sair daquela condenação a uma vida miserável da pobreza e da ignorância. E eu não gosto quando usam os pobres como uma mentira de que vai te tirar da pobreza e te mantém na pobreza. Tu tá usando apenas as massas humildes e ignorantes para chegar ao poder. Eu não concordo com essa ideia. Eu não acredito no modelo esse socialista cubano, esse socialista venezuelano. E por isso que eu defendo uma social-democracia nórdica. A social-democracia francesa serve para o Brasil. Se nós tivermos a justiça social francesa com o potencial da riqueza brasileira, o mundo vai bater palmas para nós. Mas nós temos que construir uma sociedade ética, uma sociedade sem impunidade, uma sociedade que enfrente as suas mazelas de frente, para valer com seriedade e não de mentira. Por isso que eu gostava da Lava Jato. Eu achava que a Lava Jato era uma espécie assim de salvação da lavoura, porque ela estava mostrando ali que é possível prender o criminoso do colarinho branco, acabar com a impunidade. O dia que o Brasil levar isso a sério e mostrar para os pobres que rico que comete erro também é condenado e não só o pobre que comete erro que vai para a prisão, nós vamos melhorar. Os outros países vão nos respeitar mais. Então por isso que eu sou um híbrido, eu sou um misto. Eu gosto de algumas coisas que a esquerda pratica e gosto de coisas que a direita pratica. E sou um conservador. Eu gosto da família tradicional. O Zé já deu umas tintas. Doutor Moro. Doutor Moro. Não sei. Doutor Sérgio. Doutor Moro. Zé, obrigado. Não, eu que agradeço. Desculpe que eu me alonguei. Isso aqui é um papo Pra bacana. quem tava narrando fogo em São Luís Gonzaga, até que tu vingou certo. Fogo maravilhoso. Narrando incêndio, essas labaredas. Valeu, Zé. Obrigado, viu? Obrigado, gente. Obrigado pelo carinho. Um grande 22 para todos nós. Valeu. Obrigado, gente. Valeu. Até o próximo episódio. Curte, compartilha, te inscreve no nosso canal, deixa o teu comentário, dá like. Valeu, obrigado. Tchau. Sentiu alguma coisa, Martins? Tivemos problema com o Cristiano Silva lá. Muito prazer, Jason Lisboa, seu tutor.